Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério. Uma esmola para um pobre cego, por caridade. Deus o favoreça. Uma esmola para um pobre cego. Táxi! Táxi! Uma esmola para um pobre cego. Uma esmola para um pobre cego. Tome aqui, meu velho. Eu vou botar no teu chapéu. Isso lo pague. Uma esmola para um pobre cego. Polícia! Polícia! Depressa, seu guarda, depressa. Ela está morta. Assassinaram Madame Blanchard. Teatro de Mistério tem hoje em cartaz a peça original de Hélio do Soberal, Quem Matou Madame Blanchard. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência. Entre, inspetor, entre. Este aqui é o Dr. Sarmento, o médico legista que examinou o corpo. Pedi-lhe que estivesse presente na nossa palestra. Bem, o que eu poderia dizer já disse. Todavia, se o doutor delegado acha que a minha presença é indispensável. Com que então a polícia ainda não sabe quem matou Madame Blanchard? Exato. Há uma semana que a velha foi morta e ainda não pudemos agarrar o assassino. Bem, estou às suas ordens. Se o senhor me elucidar sobre os detalhes do caso. Sim, porque por enquanto só conheço a história por alto, pelo que li nos jornais. Desculpe, sente, tenha bondade. Obrigado. É que no domingo passado, às 11h30 da noite, uma senhorita de nossa sociedade foi visitar uma velha que morava, né? Num casarão sombrio perto da Praia de Ramos. Uma velha? Sim, Madame Blanchard. Sim. Era uma velha repugnante, avarenta, misteriosa. Agora temos razões para ver que também se dedicava ao comércio de drogas. Acredito que a velha tenha ficado rica com o seu negócio maldito. Aliás, eu penso que estava ligado a uma rede de contrabandistas de narcóticos. É o caso promete, delegado. Continue. A tal senhorita da sociedade foi visitar a velha e... Sim, já encontrou morta na sala do casarão. Tinha sido estrangulada. Esses delinquentes que se deixam envolver na teia dos contrabandistas internacionais sempre acabam assim. A moça gritou por socorro. Apareceu então um guarda que estava na esquina da Avenida Brasil. Por sorte, esse mesmo guarda tinha visto o carro da pequena passar por ali alguns minutos antes e testemunhou a seu favor. Chegamos então à conclusão de que ela não poderia ter estrangulado a bruxa. Compreendo. A propósito, como é o nome dela? Marina. Marina. Eu tenho aqui os nomes e endereços de todos os implicados. Sim. Aliás, depois eu lhe fornecerei a relação, pois eu presumo que o senhor queira interrogá-los outra vez. É o que farei logo que sair daqui. Mas então? Então fomos chamados ao local do crime e demos início às investigações, né? Apuramos pouca coisa sobre o passado da vítima.
mas conseguimos estabelecer as suas ligações secretas com os vendedores de drogas. Parece que a velha operava de acordo com uma rede de contrabandistas mexicanos. Recebia a droga pelo mar, depositava no casarão e depois a distribuía aos revendedores e aos viciados. O senhor acredita que a profissão da vítima tenha relação? Sim, acreditamos que Madame Blanchard foi assassinada para não falar. Certamente ela sabia demais e ameaçava os cúmplices, né? Mas também pode não ser. Um freguês desesperado, por exemplo? Alguém a quem a velha não quisesse vender fiado? Mas há também um outro ângulo no caso. Sim? É o que diz respeito a um mendigo cego que estava próximo do local na noite do crime. Esse mendigo desapareceu. Um mendigo cego? Havia um cego pedindo esmolas perto do casarão da bruxa, quando esta foi estrangulada. Ao ouvir os gritos da senhorita Marina, esse camarada fugiu correndo. Fizemos vários apelos pelos jornais, mas o cego não deu sinais de vida. Um cego não lê jornais. Bem, a atitude do mendigo também me parece suspeita. Alguns moradores das vizinhanças disseram que apenas há 3 noites é que ele apareceu por ali. Chegava invariavelmente às 9h30 e ficava na beira da calçada pedindo esmolas até, creio que, meia-noite. É um homem alto, forte, de barba branca e óculos escuros. Depois do crime, ele não voltou mais ao local. Fale-me agora do estrangulamento. O que foi que a polícia técnica apurou? Bem, mas nesse particular eu cedo a palavra ao doutor Sarmento. Doutor, fale, por favor. Examinei o corpo no local e constatei desde logo que a mulher tinha sido estrangulada depois de ter oferecido resistência ao assaltante. O criminoso agrediu-a a socos e pontapés. Rasgou-lhe a roupa e depois esganou-a com ambas as mãos. Deve ser um homem bastante forte. Devido à luta, a secretária e 2 cadeiras da sala foram arrastadas. E uma outra cadeira tombou. Pela temperatura do corpo, supus que a mulher morrera aproximadamente 2 horas antes do meu exame. E a que horas foi o seu exame? Meia-noite. Foi quando cheguei ao local. Logo, na sua opinião, o homicídio foi praticado às 10 horas, não é isso? Mais ou menos. Depois da autópsia, confirmei minhas suposições. A vítima apresentava diversas equimoses no corpo, mas morreu devido ao estrangulamento. Obrigado, doutor. A polícia não deteve ninguém? Detivemos alguns suspeitos, mas tivemos que soltá-los por falta de provas. Que te mandar, aqui estão os nomes deles. Um rapaz chamado Moacir, noivo da senhorita Marina. Este aqui é um sobrinho da velha, que é o seu único herdeiro. A empregada, que também mora no casarão. Madame Blanchard tinha empregada? Tinha, sim, chamava-se Ernestina. E é tão velha como era a patroa. Mas foi provado, fora de qualquer dúvida, que a empregada estava ausente durante os trágicos acontecimentos. Ela tem um álibi perfeito. Chegamos, afinal, ao móvel do crime. O senhor acha que podia ter sido obra dos contrabandistas de narcóticos? Não, o móvel do crime pode ser qualquer um, inclusive roubo. Faltava alguma coisa? A acreditar nas declarações da empregada, o assassino roubou todo o dinheiro que havia no cofre e algumas joias guardadas numa gaveta da secretária. É isso que mais nos atrapalha, sabe? Afinal de contas, o assaltante pode ser qualquer desconhecido sem nenhuma ligação com a vítima. E devemos convir em que será muito difícil encontrar o culpado entre todos os ladrões do Rio de Janeiro. Senhorita Marina, perdoe-me esta visita intempestiva. Sou um inspetor Ribeiro do Departamento de Polícia Judiciária. Mas a polícia outra vez? Eu pensei que já estivesse livre de contrariedades. Li as suas declarações feitas à polícia do distrito por ocasião do encontro do corpo de Madame Blanchard e encontrei um ponto que precisa ser esclarecido. Eu não podia ter matado aquela mulher pavorosa. Segundo ficou provado. A senhorita diz a certa altura de seu depoimento que foi à casa de Madame Blanchard para recuperar uma joia de estimação. Sim, é verdade. Roubaram-me um broche há pouco tempo e soube que essa joia tinha sido vendida a Madame Blanchard. Ela também era receptadora de objetos furtados. Pois bem, fui lá naquela noite, depois de ter telefonado,
decidida a reaver o meu broche sem escândalo. Papai não sabia e... Bem, eu estava decidida a pagar até 50 mil cruzeiros. E recuperou a joia? Não. Quando entrei na sala, encontrei a mulher caída no chão. Ela estava morta. Meu susto foi tamanho que comecei a gritar. Sim, é o que consta do relatório policial. Mas a sua história não me convence, sabe? Como? O senhor pretende insinuar que eu esteja mentindo? Não existe esse broche. Mas Não foi por esse motivo que a senhorita visitou Madame Blanchard. eu lhe juro que... Uma velha trapaceira como Madame Blanchard nunca faria negócios pelo telefone. Portanto, mesmo que fosse verdadeira a história do broche, a senhorita já devia ter estado naquela casa antes da noite de domingo. Isso não é verdade. Não quer modificar as suas declarações? Garanto-lhe que será melhor. Se eu conseguir provar, por exemplo, que a senhorita já tinha ido outras vezes àquela casa em busca de alguma coisa... Está bem. Eu confesso. O culpado foi meu noivo. Foi por intermédio de Moacir que eu conheci Madame Blanchard. Então comecei a comprar a droga na casa dela. Seu noivo chama-se Moacir e trabalha numa estação de rádio, não é exato? Sim, senhor. Ele é comentarista esportivo. E se o senhor quiser falar com ele, creio que ainda o encontrará nos estúdios. Não compete ao nosso departamento combater o vício e castigar os viciados, Sr. Moacir. No entanto, diante da grave acusação que sua noiva me fez... Marina está presa? Não. Ainda não pedi a sua prisão preventiva. Mas... Olha, inspetor, Marina devia lhe contar tudo. Assim está dando a entender uma coisa que não existe. Nem eu nem ela somos viciados. Tudo não passou de uma brincadeira. Uma brincadeira muito séria. Olha, a verdade é que alguns amigos meus de Copacabana, rapazes muito distintos, filhos de gente rica e da melhor sociedade, criaram um clube de aventureiros cujo lema é: de tudo, um pouco. Queríamos experimentar um pouco de tudo na vida. Foi assim que conhecemos Madame Blanchard. Mas nenhum de nós pode ser considerado um criminoso. Marina, que sofreu uma operação recentemente, tomava sedativos para dormir. Chegou a tal ponto que um médico recusou-se a receitar novas drogas. Então ela ficou desesperada e apelou para mim. Indiquei-lhe Madame Blanchard. Creio que ela comprou alguns gramas de tóxico na casa da bruxa e, no domingo, ia lá para comprar mais. Compreendo. Isso esclarece o pequeno detalhe que me causou estranheza. Por outro lado, sabemos que sua noiva não poderia ter assassinado a velha, pois só foi vista no local 1h30 depois do crime. Mesmo que Madame Blanchard tivesse sido estrangulada naquele momento, a senhorita Marina não teria tido tempo material para cometer o crime. Apenas teve tempo para entrar, ver a velha morta e gritar por socorro. Supõe muito naturalmente que eu poderia ter morto a velha para livrar Marina de suas garras. É o que suponho. Mas o relatório da polícia também o isenta de suspeitas. O senhor tem um álibi para as 10 horas da noite de domingo. Milhares de ouvintes de rádio podem atestar que eu estava falando ao microfone quando Madame Blanchard foi assassinada. O senhor estava aqui? Não. Estava no estúdio B, lendo meu comentário esportivo sobre o jogo daquele dia no Maracanã. Aliás, o operador de serviço conversou comigo e viu-me entrar e sair do estúdio. Onde fica o estúdio B? Aqui ao lado. Olha, o senhor faça o favor de me acompanhar. Se não me engano, o Zé Gordo está operando neste momento. É ele a minha testemunha de vista. As outras são todas de ouvido. Zé Gordo, sei. Vamos ao estúdio. Tenho curiosidade de conhecer uma emissora de rádio por dentro. Zé Gordo! Oi. Olha aí! Largue a mesa de controle e venha aqui fora um instante. Eu estou vendo, existe uma espécie de janela de vidro que separa o estúdio B desta sala. Sim, senhor.
Olha, da mesa de controle, vê-se quem está falando ao microfone. Zé Gordo certamente me viu naquela noite. Qual é a BAF? Mas outra vez a polícia... É, sim, Zé Gordo. Este é um inspetor Ribeiro do Departamento de Polícia Judiciária. Veio confirmar o meu álibi. Aquela história da morte da francesa. Você não podia estar em Ramos às 10 horas da noite de domingo passado. Inspetor, eu operei naquela noite. Ele leu o comentário como de costume. Eu me lembro perfeitamente. Eram 9 horas e 55 minutos quando Moacir entrou no estúdio B e sentou-se ali, naquela mesa. Claro que depois que ele se sentou, eu não o vi mais por causa da estante. Não ouvi, mas ouvi a sua voz. Às 10 horas entrou o comentário. E quando terminou o programa? Às 10h15. Porém, Moacir não saiu do estúdio. Ficou lá dentro, sentado, até às 10h30. A programação passou a ser transmitida do auditório e eu não tive pressa em sair do estúdio. Saí às 10h30. Ou melhor, às 10h40. Estou satisfeito. Mas é claro que esta não é a minha última palavra. Sim, inspetor, eu chamo-me Daniel e sou o único parente vivo de Madame Blanchard. Éramos 3 sobrinhos, mas meus irmãos já faleceram. Você é, portanto, o único herdeiro de Madame Blanchard? Sou. Aliás, já constituí advogado. Minha tia deixou uma verdadeira fortuna em depósitos bancários, apólices e imóveis. Seu inventário será fabuloso. Receio que grande parte da fortuna de sua tia não lhe vá ter as mãos, Daniel. A justiça ainda se vai pronunciar. Você conhecia o modo de vida de Madame Blanchard? Eu nunca me envolvi nele. Aliás, eu nem me dava com a minha tia. Há 5 anos que brigamos, por motivos particulares, e nunca mais a vi. Eu ouvi dizer que ela se dedicava ao comércio de drogas, mas pode ser boato. Você só poderá usufruir o legado de sua tia se ficar provado que não a matou, nem está envolvido na sua morte. Se eu tivesse esganado a velha, por que iria roubar o dinheiro e as joias, hein, inspetor? Tudo que era dela me viria a ter naturalmente às mãos. Você poderia ter cometido o roubo para despistar, ou por não estar muito certo de que tudo lhe viria às mãos. Onde é que você estava às 10 horas da noite de domingo passado? Eu passei a noite de domingo com uns amigos, inspetor, jogando canastra em um apartamento da Zona Sul. Eu estava muito longe do local do crime, hein? Não possui automóvel? Não, senhor. Eu quis comprar um, né? Mas eu não passei no exame de vista. Eu sou daltônico. Ora, como eu confundo as cores, os examinadores acharam que eu nunca poderia dirigir um carro sem furar os sinais. Não perca tempo, inspetor. Na noite de domingo, eu não saí da mesa de jogo. Tem 8 testemunhas também. Portanto, apesar do lucro que me dará a morte da velha, eu sou o mais inocente dos seus inimigos. Inspetor Ribeiro, faça favor de entrar. O doutor delegado está na sala de visitas, à sua espera. Obrigado. Inspetor, entre. Não, e não faça essa cara de espanto, não. Eu sabia que o senhor acabaria vindo ao local do crime. Foi nesta sala que... Exatamente aqui. Olhe, ali está a secretária, ali naquele canto o cofre que foi encontrado aberto, ali a geladeira elétrica que também foi encontrada aberta. E ali naquele outro lado, assinalado a giz o lugar onde caiu o corpo. Esta senhora? Eu sou a governanta da falecida, inspetor. Ainda agora eu não acredito. Mesmo depois que acompanhei Madame Blanchard, sua última morada. Eu creio que ela já fez testamento, sabe? E espero que o senhor Daniel não seja o único herdeiro. Inspetora Ernestina é uma boa mulher, sabe? Por intermédio dela é que nós obtivemos os nomes e endereços dos suspeitos. Eu não participava dos negócios escusos de minha patroa. Eu sempre respeitei a polícia. Mas vivendo aqui,
É claro que eu conheci muita gente esquisita, né? Mas eu não conhecia todos os visitantes de Madame Blanchard, não, senhor. Quando vinha gente importante, eu não podia ser vista. Madame me mandava passear. Foi o que aconteceu na noite do crime, não é? Na noite de domingo, por volta assim das 9h30, a patroa me chamou e disse que eu devia ir passear e só voltar depois da meia-noite. Eu imaginei logo que ela ia receber alguma visita da alta sociedade. E saiu para passear, Ernestina? Sim, senhor. Eu fui fazer uma visita a uns parentes lá no Meia e só voltei à meia-noite encontrando a casa cheia de policiais. Oh, meu Deus, que desgraça. Madame Blanchard era uma pecadora, eu sei, mas ela sempre foi tão boa para mim. Deu-me até esse bonito anel de brilhantes. Olhe, verificamos o álibi. Ernestina encontrava-se no Mer quando mataram a velha aqui em Ramos. O mais interessante do depoimento dela é o que se refere ao cego. Quando eu saí de casa às 9h30, não havia ninguém pedindo esmolas na rua. Eu tenho certeza. Logo, o cego só apareceu depois que eu me afastei do casarão. Aliás, inspetor, eu sei que esse cego existe. Porque 2 noites antes eu vi ele na esquina pedindo esmola. E quanto ao sobrinho de sua patroa, Ernestina? Você conhece o senhor Daniel? Eu conheço esse senhor, conheço muito. Há 5 anos que ele e Madame Blanchard brigaram. Madame não estava mais disposta a dar-lhe dinheiro. Aí, ele sumiu uns tempos. Há coisa de 2 anos ele apareceu de novo e tentou levar a patroa na conversa. Mas não conseguiu nada. Aí sumiu outra vez. Mas há uns 15 dias tornou a aparecer e teve outra discussão com a tia. Foi no domingo anterior, ao domingo do crime. E os outros visitantes de sua patroa? Certamente você conheceu um ou outro. Bem, de vez em quando, eu via umas caras esquisitas por aqui. A senhorita Marina, o noivo dela, e uns 3 ou 4 rapazes de Copacabana. E aquele homem do blusão esporte. Homem do blusão esporte? Sim, senhor. Para mim, ele tinha negócios secretos com Madame Blanchard. Era um rapaz alto, forte, moreno e de blusão esporte. Eu só sei que ele se chamava José. Há mais de 20 Josés morenos, altos e fortes. Eu sei, mas... Metidos em negócios escusos. Prendemos alguns deles, mas não conseguimos provar suas ligações com Madame Blanchard. Talvez esse José seja a chave do mistério. Pelo menos no que diz respeito à profissão de Madame Blanchard. Agora é que eu estou me lembrando de uma coisa. Fale. Uma noite em que aqui esteve, o José falou que era um grande jogador de sinuca. Parece que ele jogava dinheiro, sabe? E ganhava sempre dos otários. É uma boa pista, delegado. Mande seus investigadores percorrerem os salões de sinuca da cidade e dos subúrbios, em busca de todos os jogadores profissionais chamados José. Enquanto isso, eu vou examinar esta sala. O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, Quem Matou Madame Blanchard. Ernestina, diga-me como estava a sala quando você saiu daqui às 9h30 de domingo. Lembra-se? Tudo estava nos seus lugares? Sim, senhor. Tudo direitinho. Cada coisa no seu lugar. A Madame Blanchard era muito organizada, sabe? Aqui é a sala de visitas ou o escritório? As 2 coisas. Era aqui que ela recebia os clientes. Aliás, tinha dias que ela quase não saía daqui. Por isso é que ela trouxe aquela geladeira elétrica para a sala. Sim, a geladeira. Está aí há muito tempo. Madame Blanchard gostava de oferecer bebidas aos visitantes. A geladeira conservava-se sempre fechada? Sempre. E fechada a chave. Era uma mania da patroa. Pôs um cadeado na geladeira, de maneira que só ela que abria. Vai ver que desconfiava que eu fosse roubar bebidas. Não, Ernestina, não. Talvez escondesse na geladeira tantas coisas valiosas como no cofre. Por isso a fechava a chave. E por isso a geladeira apareceu aberta depois do crime. É possível.
Realmente, eu nunca vi se na geladeira havia coisas além de bebidas. O corpo de sua patroa foi encontrado aqui, entre a geladeira e a secretária, não foi? Pois bem, quando você chegou em casa à meia-noite, tem certeza de que tudo continuava nos mesmos lugares? Não, senhor. Nem tudo estava nos seus lugares. O senhor se refere aos móveis, não é? Olha, a secretária tinha sido empurrada para um lado. E aquela cadeira ali, ó, tinha caído no chão. Não me refiro apenas aos móveis. O que mais foi roubado desta sala, além do dinheiro do cofre e das joias que estavam na secretária? Mais nada, inspetor. Isso eu garanto ao senhor. O assassino levou apenas o dinheiro e as joias. Não falta mais nada aqui. Aí, isto é, né? Agora falta. Mas é uma coisa que a polícia levou. Que foi que a polícia levou? Aqueles 2 livros de contabilidade de Madame Blanchard. Havia 2 livros grossos em cima da secretária. Um era vermelho e o outro verde. O primeiro era referente à receita e o outro à despesa. A própria Madame Blanchard é que fazia anotações nos livros e depois trancava eles no cofre. Quando eu saí no domingo, os 2 livros estavam ali, ó, na mesa, um em cima do outro. O verde estava por baixo e o vermelho por cima. Pois bem, quando eu voltei à meia-noite, os 2 livros continuavam sobre a secretária, mas em ordem inversa. O verde estava por cima do vermelho. Além disso, tinha algumas páginas dos livros que estavam rasgadas. Isso prova que os livros foram atirados ao chão durante a luta entre sua patroa e o agressor. E ao repô-los na secretária, o assassino estava tão nervoso que não reparou na cor de suas capas. Alô? Quem fala? Departamento de Polícia Judiciária. É inspetor Ribeiro? É o delegado Bartô. Olha, vem imediatamente ao meu gabinete. Eu tenho uma novidade. Encontraram o jogador de sinuca? Encontramos sim. E penso que ele é alguma coisa mais do que isso, ouviu? Venha depressa, por favor. Ou muito me engano, ou foi José Lopes quem matou Madame Blanchard. Não é verdade. Eu não matei a velha. Eu juro que nem a conhecia. A empregada de Madame Blanchard já o identificou, José. Não adianta negar. Você trabalhava para a Madame Blanchard. O empregado está maluca. Eu não tinha negócio com a bruxa. Eu nunca estive naquela casa. E na noite do crime eu estava jogando sinuca em Vila Isabel. Podem perguntar aos meus parceiros. Já verificou na Polícia Central se este pássaro tem ficha de delinquência, delegado? Pois é isso, Heitor. O José Lopes é um marginal conhecido. Já esteve preso 2 vezes como traficante de maconha. Foi engano, doutor delegado. Eu nunca vendia erva. Já revistaram a casa dele? Ainda não. Acha que podemos encontrar alguma coisa? Sim. Mande 1 ou 2 investigadores darem a busca. É provável que encontrem o dinheiro e as joias roubadas de Madame Blanchard. Sei. Com permisso, doutor delegado. O senhor não me diga que os... Gostaria de falar em particular com o inspetor Ribeiro. Meu nome não interessa. Eu sou o mendigo cego que a polícia está procurando. Sim, seus documentos parecem verdadeiros. Com que então o senhor é um delegado da Interpol? Exato, inspetor. Eu pertenezco à seção da Polícia Internacional que combate o vício. Há 2 meses que estou no Brasil trabalhando para as autoridades mexicanas. Mas o senhor é cego realmente? Bueno, assim, realmente eu... Bueno, eu não sou completamente cego, pero a minha profissão me obriga a exagerar um pouco, não? Eu sou cego, sim, pero apenas daqui da vista direita. O senhor é a testemunha que me faltava. Por que não se apresentou antes à polícia? Bueno, como eu lhe disse, eu estou no Brasil trabalhando para as autoridades mexicanas. E eu não podia me apresentar antes de concluir minha missão. E agora, concluiu? Sim, senhor. Acabei de prender na capital mexicana o chefe do bando de contrabandistas. Madame Blanchard fazia parte da quadrilha. Era na casa dele que os contraventores depositavam grande parte de marihuana. Marihuana, sabe? Maconha, não como dizem aqui. Sim. Há diversos esconderijos no casarão de Ramos, pero os tóxicos mais valiosos eram guardados na geladeira elétrica. Agora, o perigo passou. A rede de criminosos foi desfeita pela Interpol.
Então o senhor esteve no México depois do assassinato de Madame Blanchard? Estive, sim, senhor. Embarquei no dia seguinte. Estava com alguns documentos que me indicavam a fonte de contrabando na capital mexicana. E foram esses documentos que me permitiram desmascarar o chefe da quadrilha. Agora, com a presión del maconheiro, José López, temos em las manos todos os principais componentes del bando. Posso saber que documentos foram esses que lhe permitiram desbaratar a quadrilha? Bueno, senhor inspector, são algumas páginas dos livros de contabilidade de Madame Blanchard. Eu las rasguei na noite do crime, depois da saída da empleada. Entrei na casa, aproveitando a circunstância que Madame Blanchard estava solita e retirei os papeles. Ela estava nos fundos da casa e não me notou. Depois disso, ainda fiquei na calçada vigiando a casa. Pero às 10 horas da noite. Então o senhor viu o assassino entrar? Não podia deixar de vê-lo. Pero, por mais estranho que lhe pareça, inspetor, eu não vi. Mi testemunho só pode inocentar os suspeitos e não acusá-los. Nadie nem ninguém entrou no casarão entre as 9:30 e as 11 horas da noite. Tem certeza? Absoluta, inspector. Só às 11 horas é que apareceu o cúmplice da velha, o José López. Eu lo vi entrar na casa e quedou allá uns 20 minutos. Em seguida saiu, tomou táxi. Media hora depois apareceu aquela moça, a Marina, e encontrou o cadáver. E quando ela começou a gritar, eu joguei prudente e fugi do local, pois eu não queria ser envolvido nas investigações e nem podia sem declinar minha qualidade de agente secreto, não? Eu ainda não havia cumprido minha missão. E no dia seguinte, embarquei para o México e depois de uma semana de diligências, prendi o chefe da quadrilha. E volvi hoje para lhes dizer que minha missão está terminada e colocar-me à disposição das autoridades brasileiras. Nesse caso, quem matou a velha Madame Blanchard? Sinceramente, não sei. Se ela realmente foi estrangulada às 10 horas, o assassino já estava na casa quando eu entrei allá para arrancar as páginas dos livros. Eu deixei Madame Blanchard viva na cozinha às 9:30 e quedei vigiando o pardieiro. As únicas pessoas que entraram foram José López e a senhorita Marina. Pero então Madame Blanchard já estava morta. O assassino, quem quiera que seja ele, é completamente invisível. O chefe da quadrilha de contrabandistas de narcóticos está nas mãos da polícia mexicana. E temos motivos para crer que você também pertence ao bando, José. Como? Quem foi que falou? Acho melhor contar a história toda, rapaz. Foi você que matou a velha. Claro que foi ele. Encontramos o dinheiro e as joias no seu quarto. Não fui eu. Eu juro que ela já estava morta quando entrei naquela casa. Conte-me tudo, será melhor. Bem, realmente eu pertencia ao bando de contrabandistas. Pegava a marijuana com Madame Blanchard e vendia aos fregueses. Na noite de domingo eu fui à casa da velha. Eram 11 horas. Aquele cego estava na esquina pedindo esmola. Encontrei a porta do casarão aberta. Bom, isso me deixou intrigado, né? Entrei na sala e chamei por Madame Blanchard. Ninguém respondeu. Foi então que eu a vi caída no chão, morta. Sua cabeça estava quase dentro da geladeira. Mas você demorou muito tempo dentro da casa. Quando eu vi a velha estrangulada, eu pensei que o assassino ainda estava por ali. Eu dei uma busca, mas não encontrei ninguém. E ninguém podia entrar pelos fundos, porque todas as janelas têm grades, né? Eu desisti de procurar o homem e comecei a procurar outras coisas. Foi aí que roubou o dinheiro e as joias. Sim, senhor. A velha já estava morta e não ia precisar mais daquilo, né? Abri o cofre e bolsei a gaita. Também levei a joia da gaveta da secretária. Menos um anel de brilhante que não estava lá. Eu só encontrei o estojo. O anel que Madame Blanchard ofereceu à empregada? Eu não sabia disso. Ver que alguém tinha rasgado as páginas dos livros, eu fiquei frio, né? Então eu tratei de dar o pira. Mas foi só isso, inspetor. Pode me prender como ladrão, mas não pode me acusar de assassino, não. Ô, inspetor, acredita nisso? Não sei. Até o momento tenho que acreditar. Sim. Mas se o que ele disse foi verdade, só uma pessoa poderia ter assassinado a velha. Mas não é possível. Essa pessoa é um delegado da Interpol.
assuste, Daniel. Quero apenas que você modifique um trecho das suas declarações. Mas tudo o que eu disse é verdade, inspetor. Você afirmou que não via sua tia há 5 anos. No entanto, temos uma testemunha que o viu entrar no casarão há 15 dias. Bom, isso é verdade, inspetor. Eu tinha medo de ser envolvido nas diligências. O senhor sabe como é, né? Eu confesso que eu visitei a velha 2 vezes depois da nossa briga. Mas eu não a matei. Escute aqui, domingo passado, por exemplo, eu não estive lá. Isso aí ninguém pode provar. E o que foi que você discutiu com sua tia nas 2 vezes em que a visitou? Eu precisava de dinheiro e a Vera não queria emprestar. Eu estou sendo sincero. Admito que eu tinha motivos para matá-la, mas eu não fiz isso, inspetor. Eu resolvi esperar melhores dias. O senhor me entende, não é? A titia me disse que logo que largasse os contrabandistas de narcóticos ia abrir uma loja, um negócio honesto. Então ela falou que talvez até precisasse de mim. Então Madame Blanchard planejava abandonar a profissão? Bom, pelo menos foi o que ela me disse. Ela disse que receberam um aviso de que a Polícia Internacional, coisa assim, estava agindo no México. Aí ela ficou louca de medo. Obrigado, Daniel. Você acaba de me fornecer o motivo do crime. Agora vou levar o médico legista ao casarão de Ramos. Só me resta provar que Madame Blanchard não morreu às 10 horas da noite. Minha ideia é a seguinte, Dr. Sarmento. Pois não. Quando o senhor aqui chegou para examinar o corpo de Madame Blanchard, aquela geladeira elétrica estava aberta, não é verdade? Sim, estava aberta. Foi o investigador quem a fechou, depois de verificar que não havia dentro dela nada de importante. No entanto, essa geladeira é uma das peças mais importantes do inquérito. Refiro-me à temperatura do corpo. Como foi que o senhor chegou à conclusão de que a vítima tinha morrido às 10 horas da noite? Observando a temperatura do corpo e a temperatura do ambiente, podemos concluir que... Mas tem razão, inspetor. A geladeira estava aberta e a temperatura desta sala devia ter baixado muito. Mas tem toda a razão. Eu creio... me enganei nas minhas conclusões. Depois que fecharam a geladeira e a temperatura voltou ao normal, o corpo já tinha esfriado artificialmente. Foi isso que me induziu ao erro. Em outras palavras, Dr. Sarmento, Madame Blanchard podia ter morrido mais tarde do que o senhor supôs. Claro, inspetor. Sem dúvida que morreu mais tarde. A refrigeração do ambiente precipitou o rigor mortis. Agora acredito que Madame Blanchard tenha morrido, na verdade, por volta das 11 horas. Obrigado, doutor. Isso destrói os álibis de metade dos suspeitos. Olá, inspetor. Olha, está quase na hora de eu entrar no estúdio. Se quer falar comigo, eu peço-lhe que seja rápido. A polícia acabou de constatar que Madame Blanchard não morreu às 10 horas e sim depois das 10h30. Para onde foi você no domingo passado, depois de ler o comentário esportivo? Depois das 10h30? Sim. Bem, eu saí da rádio em companhia de alguns amigos, inclusive do operador. Ele terminou o serviço a essa hora. Não é verdade, Zé Gordo? É verdade, sim, inspetor. Depois do programa, quando eu passei a mesa de controle com um colega, nós saímos todos juntos para uns beer night aí, né? Ficamos no bar da esquina até depois da meia-noite. Posso até jurar que o Moacir não saiu de junto de nós. Vou verificar o novo álibi, mas desde já imagino que seja bom. Só um homem invisível poderia ter entrado na casa de Madame Blanchard depois das 9h30, sem ser pressentido pelo mendigo cego. Você está fora de suspeitas. Obrigado, inspetor. E Marina? O senhor acha... Possivelmente sua noiva apenas responderá pelo crime de comprar narcóticos sem receita médica. Também não foi ela quem matou a velha. Quanto a você, Moacir, ouça o meu conselho. Procure encerrar as atividades do clube de tudo um pouco.
Mais tarde ou mais cedo, há um castigo à espera daqueles que exageram a busca de sensações diferentes. Para lhe dizer a verdade, inspetor, eu continuo tendo um álibi para as 11 horas da noite. Aliás, o mesmo de antes. Olha aqui, como eu lhe disse, eu passei a noite toda de domingo jogando canastra com os amigos num apartamento da Zona Sul. O jogo varou a madrugada. Acredito que seja verdade. Também não foi você que matou Madame Blanchard. Por um momento pensei na sua participação, devido às cores dos livros de contabilidade. As cores dos livros? Eu nunca vi esses livros. Acredito. Mas você me confessou ser daltônico. E os livros, um vermelho e outro verde, estavam fora do lugar habitual depois do crime. Agora, porém, sei por que foi que isso aconteceu. Quem mexeu naqueles livros foi um homem que, embora não seja completamente cego, foi o bastante para não reparar na ordem que devia recolocá-los em cima da secretária. Vem até a sala, Ernestina. Quero fazer uma pequena reconstituição do crime. Preciso de sua ajuda. Senhor, eu estou às suas ordens. Como lhe disse, eu saí daqui às 9h30 para ir ao Meia, né? E por isso que... E daí? Bom, é que eu não vi, né, inspetor? Com licença. Pronto, inspetor? Aqui está o José Lopes. Para que é que o senhor precisa dele, hein? Vou reconstituir o crime, delegado. E esse contrabandista é imprescindível à reconstituição. Eu já lhe disse tudo quanto sabia. Eu entrei aqui às 11 horas e encontrei a bruxa morta. Eram 9h30 quando você saiu do casarão, não, Ernestina? Levava então o anel de brilhantes que sua patroa lhe ofereceu. O anel de brilhantes? Sim, Madame Blanchard me deu o anel? Não, Ernestina. Ela não lhe deu o anel. Você o roubou. Não é verdade, não, senhor. Eu não sou uma ladra. A patroa tinha implicância comigo. Eu nunca tirei nada, não. Você sempre foi uma ladra, Ernestina. Não. Sempre. Roubou o anel da gaveta da secretária e teve sorte em não ser apanhada porque sua patroa morreu. Quando José entrou e roubou o resto das joias, o anel já estava com você. É verdade, inspetor. Com a morte da patroa, eu pensei que não descobrisse nunca. Mas não fui eu que matou a patroa, não, senhor. Eu juro que quando eu saí daqui, ela ainda estava viva. Eu sei. Tenho o testemunho do mendigo cego que entrou na casa e garante que a velha estava na cozinha. Por motivos que só a polícia conhece, o testemunho daquele cego é digno de crédito. Logo, Madame Blanchard ainda estava viva às 9h30 da noite. Mas, segundo o depoimento de José, já estava morta às 11 horas. No entanto, ninguém mais entrou nesta casa entre as 9h30 e as 11 horas. Por outro lado, sabemos agora que a vítima morreu às 11 horas e não às 10. Logo, o assassino mentiu para se livrar da responsabilidade. O senhor quer dizer que fui eu? Sim, José, foi você. Madame Blanchard pretendia mudar de profissão. Você veio visitá-la às 11 horas e discutiu com ela. Brigaram e você a estrangulou. Depois apanhou tudo quanto podia e fugiu, deixando a geladeira e o cofre abertos. Mais tarde, ao ser apanhado, confessou o roubo para não confessar o assassinato. Tem razão, inspetor. A velha queria largar a gente numa sinuca, né? Eu fiquei com medo e a esganei. Tem razão. Só confessei o roubo para me livrar de uma acusação maior. Fui eu que matou Madame Blanchard. Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Quem Matou Madame Blanchard. No espetáculo de hoje participaram os seguintes artistas:
Cego Cauê Filho, José Wilson Marcos, Marina Silvia Augusta, delegado Geraldo Avelar, Moacir Elias Soares, Daniel Laio Júnior, Ernestina Auriceia Araújo, médico Newton Barros, Moacir Paulo Célio, ensaiador Cauê Filho, sonofonia José Marques, assistente Jorge Araújo, contra-regra Jorge Moreira, controle de som Paulo Moura, direção de rádio teatro Deise Lucidi. Teatro de Mistério é apresentado sempre aos sábados às 9h05 e às segundas-feiras às 22h05 em reapresentação.